Sabe aquela sensação de que você está no topo do mundo, que cada gota de suor e cada noite em claro finalmente se transformaram em segurança e conforto para as pessoas que você ama? Pois, meu nome é Rodrigo, tenho 39 anos, e durante 15 anos eu vivi a ilusão de que tinha construído uma fortaleza inexpugnável, protegida por paredes de lealdade e amor. Eu vim de baixo, galera, do tipo que sabe o que é dividir um pão dormido para ter o que comer no jantar. Meu primeiro negócio foi uma banquinha minúscula de conserto de celular numa garagem úmida e escura, onde eu trabalhava com uma lupa e um ferro de solda até minhas vistas arderem. Hoje, eu sou dono de uma das maiores importadoras de componentes eletrônicos do país, com galpões que ocupam quarteirões inteiros e uma frota de caminhões que não para nunca. Eu sempre fui o cara que trabalhava enquanto os outros dormiam, o cara que economizava cada centavo para reinvestir no negócio, tudo para que a minha esposa, a Patrícia, nunca soubesse o que é passar necessidade ou olhar uma etiqueta de preço com medo. Eu achava que o nosso casamento era a base de tudo, o porto seguro onde eu descansava a cabeça depois de 12 horas de reuniões exaustivas. Eu tratava Patrícia como uma rainha absoluta, dava cartões sem limite, joias que valiam o preço de um imóvel de luxo e viagens para a Europa todo semestre, sempre na primeira classe. Mas a verdade nua e crua é que o luxo extremo cria monstros de ganância, e quando você se torna o provedor de absolutamente tudo, algumas pessoas param de te ver como marido e passam a te ver apenas como um obstáculo burocrático entre elas e a posse total do seu patrimônio. Eu vivi uma mentira coreografada durante 2 anos, e quando a cortina finalmente caiu, eu não vi apenas uma traição carnal, eu vi um plano cirúrgico, maligno e detalhado para me declarar mentalmente incapaz e tomar o controle de cada tijolo da minha empresa. Antes de eu te contar como eu descobri que a Patrícia estava tendo um caso sórdido com o meu sócio e suposto irmão de vida, o Gustavo, e como eu preparei a armadilha matemática que deixou os dois sem nem o CPF ativo na praça, eu preciso de um favor de quem sabe o verdadeiro peso da lealdade. Se você também detesta a traição, se você tem asco de gente sonsa que sorri na sua frente enquanto afia a faca para te apunhalar pelas costas, deixe o seu like agora mesmo. O seu like é a prova de que a gente ainda acredita na justiça, no caráter e no valor do trabalho honesto. E se você quer acompanhar o passo a passo de como eu destruí esse esquema de corrupção sentimental e financeira, virando o jogo de um jeito que ninguém, nem os advogados deles, acreditou, inscreva-se no canal e ative o sininho agora. Agora, respira fundo, toma um gole de água, porque o dia em que eu decidi colocar um rastreador de última geração no carro que eu mesmo dei de presente de aniversário para ela foi o dia em que eu morri como Rodrigo Bonzinho, para renascer como o pior pesadelo de quem tentou me roubar a vida. Tudo começou quando eu notei uma mudança sutil, quase imperceptível, no comportamento do Gustavo nas nossas reuniões de diretoria. O cara, que antes era o meu braço direito, o sujeito com quem eu dividia segredos estratégicos, começou a questionar cada decisão minha de forma agressiva, tentando me isolar dos grandes fornecedores asiáticos e criando intrigas entre mim e o conselho administrativo. Ao mesmo tempo, dentro de casa, o clima mudou. A Patrícia começou a dizer, com uma voz cheia de uma preocupação falsa, que eu estava trabalhando demais, que eu estava ficando paranoico, agressivo e esquecido. Ela sugeriu, diversas vezes, que seria bom eu tirar um ano sabático, me afastar da presidência e passar uma procuração de plenos poderes para ela cuidar das coisas enquanto eu descansava. Eu, no auge do meu esgotamento físico, quase acreditei que aquilo era excesso de zelo e amor. Mas o instinto de quem veio da rua, de quem já foi enganado por troco de bala no passado, nunca morre totalmente. Comecei a notar que as faturas do cartão de crédito dela, que chegavam a valores astronômicos, mostravam gastos frequentes em hotéis boutique de luxo situados na própria cidade onde a gente mora, às vezes a 20 minutos da nossa mansão. Por que diabos uma mulher que vive numa casa de 10 milhões de reais, com spa e piscina aquecida, precisaria se hospedar num hotel numa terça-feira à tarde? Eu não confrontei. Eu não fiz cena. Eu usei a minha frieza empresarial. Contratei uma equipe de investigação privada de elite, o tipo de profissionais que cobram em dólar e não aparecem em nenhuma lista telefônica. Em uma semana de monitoramento pesado, o relatório chegou em um envelope pardo lacrado, e o meu mundo desabou de uma forma que eu não desejo nem para o meu pior inimigo. O Gustavo e a Patrícia não estavam apenas dormindo juntos na nossa cama de hotel favorita, eles estavam desviando milhões da importadora para uma conta fantasma em um paraíso fiscal nas Ilhas Virgens. O plano deles era de uma maldade que me fez tremer, eles estavam me drogando sistematicamente com medicamentos controlados que causavam confusão mental e perda de memória recente, remédios que a Patrícia misturava meticulosamente no meu suco detox toda manhã, com um sorriso no rosto. O objetivo final era entrar com um processo de interdição judicial por declínio cognitivo precoce. Eles queriam que eu fosse internado numa clínica de repouso psiquiátrico de luxo enquanto eles vendiam a empresa por baixo do pano e fugiam com o dinheiro. O Rodrigo é um viciado em trabalho, ele nem vai sentir falta da liberdade quando estiver dopado olhando para as flores num jardim de luxo, disse o Gustavo numa gravação interceptada que eu ouvi com o coração estraçalhado no chão do meu escritório. Galera, pare e imagina o nível dessa crueldade humana.
Você sustenta o cara por 10 anos, dá a ele 30% de uma empresa que você construiu com sangue, suor e lágrimas, e ele se junta com a mulher que jurou te amar na saúde e na doença para te transformar num vegetal humano e roubar o seu legado. O que você faria numa situação dessas? Você entrava na empresa armado, perdendo a razão e indo preso, ou jogava o jogo deles com a inteligência fria de um mestre de xadrez que já previu o checkmate? Comenta aqui embaixo agora, sem filtro, justiça com as próprias mãos ou vingança de mestre. Quero ver quem aqui tem estômago de aço para aguentar essa pressão sem explodir. E já deixa o seu like, porque a investigação revelou que o buraco era muito mais fundo. Até a minha sogra, a dona Neide, estava ganhando uma comissão de silêncio para me vigiar e reportar meus passos. A dona Neide, aquela senhora que eu tirei de um apartamento caindo aos pedaços na periferia e coloquei num condomínio de luxo com motorista particular e empregada doméstica, era a vigia oficial do esquema. Ela avisava a Patrícia por mensagem criptografada toda vez que eu saía da importadora mais cedo para tentar fazer uma surpresa. O caixa eletrônico está indo para casa agora. Avisa o Gustavo para sair pelos fundos e limpar os copos. Era o teor das mensagens que eu recuperei do backup da nuvem dela depois de hackear o aparelho. Eu era cercado por parasitas por todos os lados. Eu era o motor que alimentava a vida de ostentação de pessoas que, no fundo, me odiavam pelo simples fato de eu ser o dono da caneta que assinava os cheques. O meu ódio, que no começo era uma dor lancinante, se tornou uma estratégia de aniquilação completa. Eu não ia apenas pedir o divórcio, eu ia garantir que eles sentissem o gosto amargo da lama de onde eu saí e eles nunca conheceram. Durante o mês seguinte, eu executei a performance da minha vida. Eu fingi que o veneno no suco estava funcionando perfeitamente. Eu esquecia onde tinha deixado as chaves, trocava o nome de funcionários e falava coisas desconexas durante o jantar, apenas para ver o brilho de ganância nos olhos deles. Na verdade, eu estava jogando cada gota daquele suco maldito no vaso sanitário e substituindo por vitaminas e café forte. Enquanto eles riam da minha cara na mesa de jantar, trocando olhares cúmplices de "o idiota está quase lá", eu estava transferindo silenciosamente todos os ativos saudáveis da empresa para uma nova holding internacional que eles não tinham nem como rastrear. Eu estava esvaziando as contas correntes que o Gustavo pensava que estava controlando e preenchendo-as com títulos de dívida podres e derivatíveis de alto risco que iam explodir na mão dele no momento em que ele tentasse sacar o primeiro centavo. Eu auditei cada nota fiscal fria que ele emitiu e preparei um dossiê para a Receita Federal que faria o Al Capone parecer um batedor de carteiras iniciante. Decidi que o grande espetáculo final aconteceria na festa de premiação dos maiores contribuintes empreendedores do Estado, um evento de gala onde eu seria o grande homenageado da noite. Eu fiz questão de ser o marido debilitado, mais generoso. Comprei o vestido mais caro da loja para Patrícia, uma peça de grife francesa que custou o preço de um carro, e exigi que o Gustavo estivesse lá ao meu lado no palco para me apoiar no discurso, já que, segundo a narrativa deles para os amigos, eu estava sofrendo de um estresse severo com perda de memória. Convidei toda a imprensa de negócios, os juízes que o Gustavo estava tentando sondar para o processo de interdição e, a cereja do bolo, convidei a noiva oficial do Gustavo, sim. O canalha estava noivo de uma herdeira bilionária de uma rede de farmácias e pretendia dar o golpe nela também assim que o nosso dinheiro caísse na conta. Pessoal, o clima dessa festa estava mais pesado que chumbo, mas eles estavam radiantes, bebendo meu champanhe de R$ 5.000 a garrafa e achando que aquela era a noite em que eu ia assinar, publicamente e por livre e espontânea vontade, o documento de afastamento definitivo da presidência. Se você está ansioso para ver o que aconteceu quando eu peguei o microfone para o discurso de agradecimento, já se inscreve no canal e ativa o sininho agora. O que eu fiz com os arquivos de vídeo e áudio que enviei simultaneamente para os celulares de todos os 500 convidados naquele salão vai te deixar de boca aberta. Já deixa o seu like também para o YouTube mostrar essa volta por cima para todo mundo que já foi traído por quem mais amava. O evento estava impecável, digno de uma cena de filme. A orquestra tocava suavemente, as luzes de cristal brilhavam e a Patrícia estava deslumbrante, fazendo o papel de esposa santa, dedicada e profundamente preocupada, segurando meu braço com força, como se eu fosse desmaiar a qualquer momento. O Gustavo estava do outro lado, com um sorriso de hiena, pronto para ler o meu discurso de aposentadoria forçada. Quando chegou a minha vez, eu caminhei até o palco com passos lentos, arrastando um pouco os pés, fingindo uma desorientação total. O Gustavo me entregou o microfone com um brilho de vitória nos olhos que quase me fez perder a paciência e dar um soco ali mesmo, mas eu me segurei. Eu precisava do nocaute jurídico e social. Boa noite a todos. Hoje eu deveria agradecer pela minha carreira de sucesso, mas eu quero agradecer especialmente a duas pessoas que me mostraram, da forma mais dura possível, o que é a verdadeira parceria e o valor da família. Comecei, com a voz propositalmente embargada. A Patrícia limpou uma lágrima falsa com um lenço de seda. Eu preparei uma homenagem audiovisual para minha esposa e para o meu sócio. Por favor, todos vocês, olhem para os telões de LED e verifiquem as notificações de vídeo que acabaram de chegar em seus celulares. É um conteúdo exclusivo que explica como eu cheguei até aqui hoje. Nesse exato momento,
o telão de 15 metros atrás de mim exibiu, em 4K, as gravações de câmeras escondidas deles no quarto de hotel. Exibiu os extratos detalhados dos desvios para as Ilhas Virgens. Exibiu as mensagens da dona Neide me chamando de caixa eletrônico burro. O áudio da Patrícia descrevendo como ela misturava os remédios no meu suco ecoou por todo o salão, silenciando instantaneamente o barulho dos talheres. O rosto da Patrícia passou de um rosado saudável para um tom de cinza cadavérico em questão de segundos. O Gustavo tentou correr para a mesa de som para desligar o sistema, mas eu já tinha trocado toda a equipe de segurança e de por homens da minha total confiança. Ele ficou ali, paralisado no centro do palco, sob o holofote, com toda a elite empresarial e jurídica da cidade vendo o criminoso e o traidor que ele era. A noiva do Gustavo, a herdeira das farmácias, levantou-se da mesa dela, caminhou até o palco com uma fúria controlada e deu um tapa na cara dele que estalou no microfone, sendo ouvido até no estacionamento. Eu olhei para Patrícia, que estava tremendo, e disse para o microfone: "O suco estava um pouco amargo ultimamente, querida, mas eu prefiro a clareza da verdade. Você tem exatamente 60 minutos para tirar as suas roupas da minha mansão, as que eu comprei ficam para o bazar de caridade da paróquia. E Gustavo, os agentes da Polícia Federal que estão ali na porta dos fundos têm um mandado de prisão preventiva para você por evasão de divisas, tentativa de estelionato e tentativa de homicídio por envenenamento lento." A humilhação foi absoluta e definitiva. A imprensa, que estava lá para cobrir a minha glória, cobriu os dois com o manto da infâmia. A Patrícia saiu do hotel debaixo de uma chuva de vaias e xingamentos, protegendo o rosto com as mãos, e a dona Neide foi retirada pelos seguranças enquanto gritava histericamente que tinha direitos adquiridos. Em menos de 3 horas, o nome do Gustavo estava em todos os portais de notícias como o golpista de elite, e a Patrícia descobriu, através do oficial de justiça que a esperava na porta de casa, que o nosso pacto nupcial tinha uma cláusula de má-fé que eu mesmo inseri prevendo ataques ao patrimônio. Em caso de tentativa de fraude ou dano à integridade física do cônjuge, ela perdia direito a absolutamente tudo, saindo apenas com o que entrou, nada. Galera, que lavagem de alma foi essa? Você acha que o Rodrigo foi longe demais ao expor a intimidade deles no telão ou ele deu exatamente o que esses parasitas mereciam para proteger a própria vida e o legado dos filhos? Comenta aqui embaixo agora, quero ver o debate, Justiça de Prata ou ele foi o Justiceiro do Ano? Quero saber a opinião sincera de cada um de vocês. E se você vibrou com esse final épico, esmaga o botão do like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sininho para não perder os próximos relatos de quem cansou de ser o marido compreensivo e resolveu destruir o mal pela raiz com inteligência. Valeu por ficar comigo até o final e lembre-se, o sucesso financeiro é a melhor vingança, mas um dossiê com provas incontestáveis é o que garante o nocaute técnico. Nos meses seguintes àquela noite de gala, a minha importadora não só se recuperou como bateu todos os recordes históricos de faturamento. Sem os desvios milionários do Gustavo e com uma gestão auditoria externa semanal, o lucro líquido saltou de uma forma absurda. Eu usei parte desse excedente para abrir uma fundação que ajuda pequenos empreendedores a se protegerem de sócios abusivos e golpes jurídicos. Eu mudei meu número de telefone, mudei para uma cobertura ainda maior onde o sol bate o dia todo e, principalmente, mudei a forma como eu entrego a minha confiança. Aprendi, da maneira mais amarga, que a generosidade sem limites só atrai pessoas sem escrúpulos. Um ano depois desse evento, eu estava saindo de uma reunião de negócios num restaurante estrelado quando vi a dona Neide, a ex-sogra, vendendo salgados feitos de forma improvisada numa banca de calçada perto da rodoviária. Ela tentou me abordar, com os olhos cheios de lágrimas, alegando que a Patrícia estava morando num quartinho alugado de fundos e trabalhando de faxineira diarista para sobreviver. Eu apenas olhei para ela, comprei um salgado para ajudar, deixei uma nota de R$ 100 de gorjeta e disse calmamente: "Espero que o sabor do trabalho honesto seja mais palatável para a senhora do que o do suco que vocês tentaram me servir por 2 anos." Soube que o Gustavo foi condenado a 12 anos de prisão em regime fechado e que hoje ele divide uma cela superlotada onde o único prestígio que ele tem é saber organizar a fila do banho. Hoje, eu olho para trás com a serenidade de quem sobreviveu a um naufrágio planejado. Eu agradeço por cada sinal de alerta que o meu instinto me deu. Se eu não tivesse tido a coragem de investigar, eu estaria hoje vegetando numa clínica de luxo enquanto eles brindavam com o meu champanhe em Paris. Hoje eu tenho alguém que realmente caminha ao meu lado com verdade, a Beatriz, uma advogada tributarista brilhante que me ajudou a reconstruir cada pilar da minha holding e que me ama pelo homem que eu sou, não pelo tamanho do iate que eu piloto. A vida é maravilhosa quando você limpa o terreno, corta a grama alta e para de alimentar cobras venenosas achando que, com carinho, elas vão virar animais de estimação. Chegamos ao fim dessa história de superação, estratégia e vingança épica. Se você chegou até aqui, você é um verdadeiro sobrevivente do jogo da vida. Deixa seu comentário com a palavra Fortaleza para eu saber que você assistiu cada detalhe desse relato. Não esquece do like para fortalecer o canal e de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que está sendo bondoso demais, com quem nitidamente não merece.
Se inscreva no canal e ative o sininho para as próximas histórias que vão explodir a sua cabeça e te ensinar a ser o dono do seu próprio destino. Valeu, galera, e até a próxima reviravolta cinematográfica. O império que eu reconstruí agora tem fundações feitas de aço, transparência e vigilância constante. E para Patrícia e o Gustavo, restou apenas o eco da vaia que eles receberam e a dura realidade de que a ganância, quando encontra a inteligência, sempre termina em ruínas. A vida é curta demais para ser vivida com medo da própria sombra, mas é longa o suficiente para vermos cada traidor colher exatamente o que plantou no escuro. Fiquem com Deus, fiquem atentos aos detalhes e mantenham os olhos bem abertos, porque o perigo pode estar no copo de suco que te servem com um beijo ou no contrato de ajuda que te oferecem com um sorriso. Fui. Eu ainda guardo aquele vídeo do telão num HD externo, não por ódio, mas como um lembrete. Às vezes, quando eu sinto que estou ficando relaxado demais ou confiando rápido demais em novos parceiros, eu assisto os primeiros 2 minutos. Ele me serve de bússola moral, me lembra que o mundo é um tabuleiro complexo onde a bondade deve ser acompanhada de sabedoria. O Gustavo tentou me processar por danos morais e exposição meses depois, mas o juiz deu uma risada irônica e disse que a verdade, quando baseada em provas criminais, é o maior serviço que se pode prestar à sociedade. O Bruno, o irmão da Viviane, de uma outra história, mas que serve de exemplo, também tentou se aproximar pedindo perdão. Eu apenas apontei para a saída. Algumas feridas cicatrizam, mas a confiança morta não ressuscita. Hoje eu sou palestrante para grandes corporações, ensino ética e segurança patrimonial. Meu lema de vida agora é: confie em Deus, mas verifique o extrato bancário todos os dias. A paz de espírito de saber exatamente quem está sentado à sua mesa não tem preço que pague. Valeu por tudo, pessoal. Até a próxima!